paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 desse segundo trimestre da CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito legal, já navegando pelo Novo Testamento. Hoje nós vamos entender os evangelhos e eu espero que Deus em Cristo edifique você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas por Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. É claro também, se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, nós temos um recurso muito legal para ajudar essas turmas, que é o nosso site Facilita EBD, que tem recursos extraordinários para ajudar esses professores em Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis. Vamos trabalhar sobre o seguinte assunto, entendendo os evangelhos. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. Por exemplo, a primeira base está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. É importante também você fazer a leitura bíblica em classe, que se localiza agora nos seguintes endereços. Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. João, capítulo 20, versículos 26 ao 31. E Romanos, capítulo 15, versículos 4 ao 6. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estudar a respeito dos evangelhos. Nós possuímos na Bíblia 4 evangelhos. Que evangelhos são esses? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos entender a respeito desses evangelhos de forma particular. Por exemplo, nós vamos estudar hoje sobre a ótica de cada evangelho. Como cada evangelho apresenta Jesus. Vamos apresentar também para você hoje em sala de aula a importância desses evangelhos em descrever os fatos sobre a morte e ressurreição de Cristo, a encarnação de Jesus e como esses evangelhos apresentam os relatos de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os evangelhos não têm o objetivo de ser uma biografia de Jesus. Não são a biografia de Jesus. Mas os evangelhos são registros históricos que procuram narrar aquilo que Jesus fez em seu ministério como Filho de Deus. Outro detalhe que nós descobrimos também é que cada evangelho traz uma perspectiva própria sobre Jesus. Por exemplo, o Marcos apresenta Jesus como servo de Deus, o servo obediente. E esse é o nosso papel também, de sermos servos obedientes a Deus. Já o Mateus, ele apresenta Jesus como Rei da Glória, ou seja, o Messias prometido, o Senhor dos Senhores, e traz uma perspectiva voltada para os judeus, aquele que cumpriu então todas as profecias do Antigo Testamento. Já o Lucas traz uma perspectiva também pentecostal maravilhosa. Ele demonstra, por exemplo, Jesus agora como Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da graça de Deus. E o João chega por último também apresentando no seu evangelho a divindade de Jesus, demonstrando que Jesus é Deus, que por meio dele tudo foi feito, por causa dele, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 3. A aula de hoje procura demonstrar para a gente essa ordem desses fatos. Procura demonstrar também a riqueza dos evangelhos. Vamos entender hoje sobre o que é evangelhos sinóticos. Vamos compreender também a respeito dessa organização que os textos foram arranjados a partir do cânon para que possamos entender os fatos. Ou seja, os evangelhos não estão organizados em ordem cronológica, como nós já estudamos na aula passada. E eu espero que Deus em Cristo ministre muito ao teu coração.
que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical. E já avançando, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: os evangelhos sinóticos. O que são então os evangelhos sinóticos? O fenômeno sinótico, ou seja, sinopsismo, traz essa ideia de olhar em conjunto. Ou seja, quando nós pegamos os evangelhos, nós vamos perceber que 3 desses evangelhos olham para a mesma direção e traçam então as suas perspectivas. É por isso que você vai encontrar no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas passagens que são muito parecidas. E cada evangelista traz uma perspectiva sobre aquele fato. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esses 3 evangelhos não foram arranjados de ordem cronológica, mas foram arranjados ou organizados de forma didática para o entendimento. João não se encaixa aqui nesse fenômeno, porque João traz uma perspectiva totalmente diferente, fatos que não estão presentes nesses 3. Esses 3 evangelhos são organizados da seguinte maneira: são organizados exatamente para narrar os fatos a respeito de Jesus. Para entender esse fenômeno, nós precisamos organizar a Bíblia de forma cronológica. Como nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, você precisa entender que o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento foi o Evangelho de Marcos, possivelmente escrito entre o ano 49, 50, 51. Tem gente que diz que chegou até o 55. Eu gosto de ficar até o ano 50, 51. Esse primeiro evangelho, ele é escrito exatamente a partir das pregações de Pedro. Pedro estava pregando e pastoreando a igreja em Roma, e isso por volta do ano 49, 50 e 51. Ao seu lado estava um discípulo na fé conhecido como João Marcos. Esse Marcos que aparece na Bíblia, ele é um discípulo da segunda geração. A Bíblia faz questão de dizer que ele é sobrinho, primo de Barnabé, filho de Maria. Ele estava sendo um grande obreiro aos pés de Pedro. E a Bíblia faz questão de dizer que o seu texto é registrado. Os evangelhos sinóticos. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Em primeiro lugar, nós vamos compreender o que é esse fenômeno, o fenômeno do sinopsismo, ou o fenômeno dos sinóticos. O fenômeno do sinopsismo, ou sinóticos, é apresentado a partir da ótica de 3 evangelhos. Que evangelhos são esses? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João não entra aqui, porque João traz uma perspectiva totalmente diferente, narrada por esses 3. Esse fenômeno demonstra aqui um olhar em conjunto. Então, essa palavra está demonstrando exatamente que sinótico é um olhar em conjunto, aonde esses evangelistas registram algo sobre Jesus. Para a gente compreender a respeito desse fenômeno, é necessário observarmos a cronologia dos fatos, ou seja, quem foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito, como nós estudamos aqui na aula passada, é o Evangelho de Marcos. Esse evangelho, historicamente falando, conforme F.F. Bruce, possivelmente foi escrito entre o ano 49, 50 e 51. Tem autores bíblicos, inclusive o autor da lição coloca até o ano 55, mas eu gosto de ficar até 51 e tem diversos autores biblicistas que dão essa base aqui. Ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos se torna, na caminhada cristã dele, um grande discípulo de Pedro. Nessa época, entre o ano 49, 50 e 51, Pedro já estava pastoreando a cidade de Roma. Conforme a história narra para a gente, Marcos sabia ler e escrever, ao ponto dele se tornar, então, um amanuense. E ler e escrever naquele tempo, nos tempos bíblicos, era algo raro. Somente aqueles que tinham condições poderiam fazer isso. E é interessante que a própria história narra para a gente, conforme Irineu de Lyon, Marcos começou a registrar as pregações de Pedro, a mensagem de Pedro, aquilo que Pedro ensinava para a igreja de Deus. Os membros da igreja em Roma perceberam que isso era bom e relataram a Pedro. E Pedro também viu que isso era bom e por isso Marcos continuou a relatar esses registros a partir das pregações de Pedro. Historicamente falando, o evangelho de Marcos era para ser chamado o evangelho conforme Pedro. Outro detalhe que nós descobrimos também é que esse evangelho leva o nome de Marcos pelo fato dele registrar o texto. Olhando para a Bíblia, nós descobrimos que esse texto, o texto de Marcos,
Ele é escrito primeiro exatamente para poder preservar os fatos a respeito de Jesus. As testemunhas oculares, que no caso aqui são os apóstolos, aqueles que viram Jesus ressuscitado, estavam morrendo, para preservar também a doutrina, o ensinamento sobre Jesus e também orientar a igreja de Deus na sua caminhada. E é por isso que surge então esse primeiro evangelho. Esse evangelho que é um evangelho curto. No evangelho de Marcos você não vai encontrar, por exemplo, genealogia, família de Jesus, não tem interesse nisso. Mas Marcos escreve para os irmãos que estão na igreja de Roma, demonstrando que Jesus é o servo de Deus. Se você observar bem, conforme a história, Marcos, ele procura explicar detalhes que não são necessários em ser explicado para os judeus. Por exemplo, o porquê da guarda do sábado, o porquê da purificação. Ele explica isso no evangelho, porque quem recebe o seu material não são judeus, são gentios que moravam e habitavam na cidade de Roma. E aí entra outro detalhe, nós vamos aprofundar daqui a pouquinho mais uma vez em Marcos. O evangelista Mateus, então, começa a escrever, e ele escreve exatamente tomando como base o texto de Marcos. Aí entra o fenômeno do sinopsismo. O Mateus utiliza praticamente 95% do evangelho de Marcos dentro do seu texto. Praticamente quase tudo do que Marcos registrou, ele coloca dentro do seu texto, no evangelho de Mateus. Mateus é escrito depois. E Mateus ele procura agora dar detalhes que Pedro não se lembrou, que Marcos não sabia. E esses detalhes estão presentes então no seu evangelho. É por isso que quando nós lemos Mateus e Marcos, nós percebemos que tem muitas passagens que são parecidas. E aqui entra esse fenômeno então. Mateus procura demonstrar, por exemplo, a respeito da encarnação, o nascimento de Jesus. Ele procura dar detalhes de sermões de Jesus que não estavam presentes, pregações, ensinamentos. Ele procura demonstrar, por exemplo, parábolas de Jesus que não foram apresentadas aqui no Evangelho de Marcos. E outro detalhe que você vai descobrir também nesse fenômeno aqui é que Mateus procura trazer algumas pequenas correções. Por exemplo, Marcos ele registra para a gente que havia em Jericó um cego chamado Bartimeu. Era o que Pedro se recordava. Já o Mateus faz questão de dizer que em Jericó não tinha só um cego, com a mesma passagem. Ele disse que eram dois. E é interessante nós percebermos que isso não é um erro bíblico, não é um erro na ótica bíblica, mas é sim uma explicação melhor, uma ótica melhor de quem estava perto, próximo de Jesus. Outro evangelho que passa a surgir também, dentro dessa cadeia dos sinóticos, é o evangelista Lucas. O Lucas, ele aparece agora tomando como base o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e as suas fontes. E é interessante que o Lucas, ele procura agora, se você ler o Lucas, aperfeiçoar toda a escrita. Ele não é um discípulo direto de Jesus, ele está aprendendo com Paulo. E é interessante que o Lucas ele faz uma pesquisa voltada para o excelentíssimo senhor Teófilo, está lá no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ele procura demonstrar fatos que estão em Marcos, ele pega a fonte de Marcos, ele pega a fonte de Mateus, ele pega outra fonte chamada fonte L, a fonte Q, que é uma fonte, por exemplo, que é conhecida como testemunho de pessoas oculares, e registra esses fatos agora no seu evangelho. É por isso que você vai ver Lucas dando detalhes específicos, situações que não estão presentes no demais. E ele toma todo esse corpo para escrever então o seu texto. Por isso nós temos então esse fenômeno conhecido como sinóticos. Cada autor bíblico utilizou a mesma fonte para registrar então os fatos a respeito de Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Já avançando, vamos então agora para o segundo ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto: a relação entre os evangelhos. Como esses evangelhos se comunicam agora? A perspectiva de cada evangelista é fantástica conforme a Bíblia. De que maneira nós podemos aprender isso? Além dessa passagem do cego de Jericó que eu acabei de citar para você, que conversam aqui, nós encontramos outras passagens. Por exemplo, você vai encontrar o Lucas falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Você vai encontrar o Mateus falando sobre a mesma, o Marcos também citando sobre a mesma. Essa mulher, conforme Lucas dá detalhes que ela gastou tudo que tinha, ela investiu em médicos.
O Mateus fala que ela tinha uma doença. O Marcos também fala sobre isso. E é interessante que essas conversas vão traçando para a gente pequenos detalhes. O Lucas já traz uma ótica sobre essa mesma passagem, uma ótica técnica de um médico. Ele destacou, ela gastou tudo que tinha, já havia 12 anos. Ela investiu todo o seu dinheiro com os médicos e não encontrou respostas. Nós percebemos a partir dessa ótica uma demonstração de conversa entre esses textos. Outra passagem bíblica, por exemplo, nós encontramos lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, que está escrito que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Lucas comenta a mesma passagem. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas dá outro detalhe. Mateus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. O Lucas já diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo ao deserto. São detalhes que a gente percebe nessa conversa entre os evangelhos. Existem parábolas, por exemplo, que são citadas em Marcos, Mateus e Lucas, demonstrando exatamente essa conversa entre eles. Isso aqui é esse envolvimento sinótico entre os textos. Não é uma repetição, mas é sim detalhes que vão sendo apresentados para trazer riqueza no texto. Se você olha para a cronologia dos sinóticos, você descobre, por exemplo, que Marcos é escrito primeiro, possivelmente na década de 50, Mateus ele já é escrito na década de 60, Lucas ele é escrito pós-Mateus, e aqui nós descobrimos exatamente toda a riqueza entre esses evangelhos, traçando para a gente esses detalhes que são particulares de cada um. Isso aqui é essa conversa entre os textos. Que Deus em Cristo use você. Já avançando, vamos então para o terceiro ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto: os aspectos dos evangelhos sinóticos. Vamos detalhar cada texto com você. Vamos observar os aspectos então desses evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Na ordem cronológica é Marcos, Mateus e Lucas. Pega isso aí. Cada particularidade desses evangelhos traz para a gente uma riqueza teológica aqui. O primeiro subtópico procura trabalhar agora sobre o Evangelho de Mateus. A primeira particularidade que o Evangelho de Mateus tem é exatamente demonstrar que ele possui 28 capítulos. Ou seja, Mateus, pelo fato de ser o segundo evangelho a ser escrito, ele toma como base o Marcos, 95% do Marcos, coloca dentro do seu texto e traz então os acréscimos. O Mateus procura demonstrar sermões que não são encontrados nos demais. O Mateus demonstra, por exemplo, grandes pregações de Jesus, como o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5 ao 7. Ele traz uma mensagem voltada para os discípulos, capítulo 10. Capítulo 13, uma sequência de parábolas. Capítulo 18, outra sequência de mensagens. Capítulos agora 23, 24 e 25, outra sequência de ensinamentos de Jesus. De forma particular, o Mateus traz uma ênfase muito clara sobre o ministério de Jesus, apresentando o Cristo como Messias Rei. Essa é a perspectiva que Mateus traz, demonstrando que Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Essa é a visão e ótica de Mateus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, vamos observar agora o Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, o texto de Marcos, possui apenas 16 capítulos. Como eu disse para você, o Marcos ele é um discípulo de Pedro. Ele registra as pregações de Pedro. Não há no Evangelho de Marcos a preocupação de demonstrar a respeito sobre o nascimento de Jesus, a respeito da genealogia de Jesus, como Mateus faz. Ele procura demonstrar Cristo como servo. Ele demonstra Jesus como servo obediente a Deus. E Marcos dá uma ênfase agora para os milagres de Jesus. A ênfase dele é demonstrar que Jesus é o servo temente de Deus e a realização de milagres também estão presentes para a edificação do povo de Deus. Para a edificação do povo de Deus. E a gente percebe que Marcos ele apresenta uma ótica assim riquíssima dentro do seu texto em apresentar Jesus como aquele que é enviado por Deus para cumprir toda a vontade do Senhor. Já avançando agora, o terceiro subtópico, agora, nós vamos trabalhar sobre o evangelista Lucas. O Evangelho de Lucas já possui agora 24 capítulos. Ele toma como base Marcos, Mateus e utiliza outras fontes. Lucas é uma pesquisa assim, muito apurada a respeito de Jesus. O grego que é escrito nesse evangelho é um dos mais perfeitos do Novo Testamento.
Lucas agora ele tem uma ênfase, ele demonstra Jesus, como eu disse para você, como o Filho de Deus, descrevendo que Jesus é enviado por Deus como Filho de Deus, encarnado, cheio do Espírito Santo. Lucas ele vai demonstrar exatamente riquezas teológicas e ensinamentos, sequências de parábolas que nós não achamos nesses dois evangelhos. E é por isso que Lucas traz aqui uma pesquisa muito apurada a respeito do relato do nascimento de Jesus. É detalhado em Lucas. Sobre os milagres que acontecem sobre Cristo, ele traz uma ótica agora da área da medicina, ele traz uma ótica de alguém que pesquisa, e o seu evangelho é riquíssimo e vale a pena ser estudado. E já avançando, vamos então para o quarto e último ponto, que trata agora sobre o quarto evangelho, o evangelho de João. O evangelho de João traz uma perspectiva totalmente diferente dos sinóticos, dos três primeiros evangelhos. O evangelho, quando é escrito, ele é escrito no final do primeiro século. No final do primeiro século, a igreja estava sendo atacada por uma falsa doutrina, conhecida como gnosticismo, que defendia que Jesus não é Deus. E defendia também que, para obter a salvação, você deveria ser salvo não pela fé, mas sim pela busca do conhecimento e sabedoria. E defendia que a carne é má, e que as trevas são más, e que a luz é boa. Esse tipo de filosofia é uma linha de pensamento filosófica dos tempos bíblicos. E é interessante que João, quando escreve esse evangelho, ele escreve para defender a divindade de Jesus. É por isso que no primeiro capítulo ele inicia dizendo que no princípio era o verbo, a sabedoria, a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E é interessante que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, quebrando toda a linha de pensamento filosófica herética que estava se infiltrando dentro da igreja. João deixa claro que Jesus é divino, que Jesus é Deus, enviado por Deus para cumprir todo o plano da salvação. Capítulo 1, versículo 3, ele diz que por meio dele todas as coisas então foram feitas. Capítulo 1, versículo 14, ele diz que Cristo se fez carne e habitou entre nós, demonstrando aqui que Jesus é Deus e a encarnação de Jesus também é uma doutrina bíblica. João ele descreve milagres que não estão presentes nos demais evangelhos, 7 milagres que são exclusivos de João. Algumas pregações presentes em João não estão presentes lá nos demais evangelhos. João traz uma ótica de defesa do evangelho, causa do evangelho, crescimento da igreja. Daí a importância de estudarmos esses evangelhos em Jesus. Eu espero ter contribuído com você hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, comenta aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Um prazer para mim estar com vocês nesse trimestre também. Segue a gente lá para você acompanhar o nosso ministério pastoral em Jesus. E é claro que eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, sim, em Cristo. Se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo, aceitando o Senhor como teu Salvador, você pode fazer isso deixando o teu comentário nesse vídeo. Eu quero aceitar Jesus. Utilizando o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você em Cristo, para que a glória de Deus repouse também sobre a sua vida em Jesus, te orientando a chegar a uma igreja mais próxima da tua casa. E como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos. Eu vou destacar só 2 hoje. Jesus e os Evangelhos. Essa perspectiva é muito legal do Kraim Blomberg. Esse material aqui traz uma perspectiva histórica sobre os 4 evangelhos, como eu descrevi para você, mais detalhada, é da editora Vida Nova, vale muito a pena você ter em mãos esse material. E outro texto que eu quero indicar para você, ele é da editora Shed, Jesus segundo as Escrituras, um material espetacular que procura demonstrar uma ótica sobre Jesus dentro dos evangelhos, como nós estamos estudando com você. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, aula de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o Evangelho de Mateus. Não falta não. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.